Pinto. Mano, a real é que não importa a mídia que seja, a gente sempre vai tentar tirar algum significado daquilo. Seja esse significado uma mensagem que o criador daquela mídia realmente quis expressar com aquilo, ou seja uma mensagem que a gente mesmo criou como uma interpretação daquilo. Dito isso, eu queria compartilhar contigo umas brisas muito loucas que eu tive aqui enquanto eu tava jogando Demon's Crest de Super Nintendo, que é um dos meus jogos favoritos, um dos jogos que marcaram a minha infância. E para quem nunca ouviu falar, o que eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas, Demon's Crest é um spin-off da série Ghosts 'n Goblins, mas que felizmente não segue a história de nenhum deles. Mas enfim, Demon's Crest conta a história de um reino de demônios do qual foi palco de uma guerra civil, quando 6 pedras mágicas que permitem que quem tem posse delas domine o elemento respectivo que ela representa. A gente acompanha a jornada de Firebrand, que aparentemente foi o maior culpado dessa tal guerra civil. Um demônio que conseguiu derrotar todos os outros demônios e conseguiu pegar todas as pedras mágicas, mas que, enquanto machucado, foi pego de surpresa por Phalanx, que rouba as pedras dele. E ao longo do jogo, Firebrand viaja por esse reino demoníaco, recuperando essas pedras e matando todo tipo de criatura que aparece na frente dele, e eventualmente indo atrás de Phalanx para pegar a última pedra e se vingar dele. Eventualmente ele mata o bicho lá, junta todas as pedras de novo, Mata um outro bicho lá. e esconde as pedras na esperança de que alguém um dia encontre elas e sirva como um adversário à altura para ele. E eu acho que é basicamente isso. Quanto mais você vai progredindo na história, mais você tem a certeza de que o protagonista é um grande e completo babaca. Quer dizer, você já sabe isso desde o começo, mas isso só vai aumentando. Afinal de contas, ele é basicamente um demônio, né? Pinto, 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 pinto. Cara, pra gente entender sobre os personagens e o contexto ao qual eles estão sujeitos no universo deles, primeiro a gente tem que entender o que eles são. Bom, o jogo usa a palavra demônio para se referir a eles. E quando a gente se pergunta o que seria um demônio, o primeiro conceito que vem na nossa mente para tentar responder essa pergunta é o conceito da religião. E não ajuda muito o fato de que esse jogo não diz muito sobre a mitologia desses bichos. E se você tentar compreender a natureza deles através da religião, você vai dar de cara com um problema muito grande. Cadê a porra dos humanos? Porque, pensa comigo, religião é algo que a humanidade usa para explicar o mundo no qual ele vive. O ser humano sempre tem um papel na religião, seja de uma forma ativa ou passiva, ele tem um papel. Até porque somos nós que narramos essas mitologias. Para expressar o que eu tô querendo dizer aqui, eu vou usar como exemplo algo chamado argumento ontológico. É basicamente o seguinte: esse é um argumento que tem como objetivo provar a existência de Deus. Ele é um argumento que estabelece a ideia de que se um ser grandioso além da imaginação pode existir na sua mente, ele então deve existir na realidade. E se a gente aplicar esse argumento específico no contexto do universo desse jogo, a gente vai acabar chegando à conclusão de que esse ser divino, ou qualquer ser grandioso além da imaginação, que no caso desse jogo seriam os demônios, eles simplesmente não existem. Pelo motivo de que não existe ninguém para pensar na existência deles em primeiro lugar. Os humanos, eles não estão presentes aqui. A gente não vê eles em nenhum momento. E a gente tem que ter em mente que humanos e demônios, pelo menos
da forma como a gente entende o que é um demônio, coexistem simbioticamente. Afinal de contas, demônios são uma invenção, uma idealização narrativa criada por nós mesmos. Eles existem na nossa mente porque nós existimos para pensar neles em primeiro lugar. Seguindo essa lógica, se não existe humano, não existe demônio. Pelo menos não o que a gente entende como demônio. E sim, eu sei que o reino dos humanos, que é tipo uma outra dimensão ou alguma porra assim, é mencionado em alguns momentos específicos aqui da história, mas a menção deles está mais para uma pequena consequência trivial das ações dessas criaturas do que uma presença realmente palpável. O que então são essas criaturas desse jogo, se não demônios? Para responder isso, eu vou precisar introduzir um outro conceito aqui. Antropomorfismo. Antropomorfismo é basicamente o conceito de dar a criaturas não humanas atributos humanos. É, por exemplo, você olhar para um cachorro e pensar, ele tá triste? Ou levar isso ainda mais para frente e conceber algo como, por exemplo, sei lá, o universo do filme Zootopia, onde os animais são basicamente seres humanos. E foi mal, eu tive que usar isso como exemplo. Furries, né? Esse conceito, ele também se aplica aqui. Os demônios, nesse jogo, são uma representação dos seres humanos. Eles são os nossos representantes narrativos aqui. Mesmo que caricaturas, eles são humanos, de uma certa forma. Ao longo de todo o enredo de Demon's Crest, essas criaturas, especialmente o protagonista, Firebrand, expressam comportamentos e características pertencentes a nós, como ganância, raiva, medo, arrogância, vaidade e por aí vai. E, cara, você já assistiu Predador? Eu sei que isso parece meio aleatório, mas relaxa, logo vai fazer sentido, eu espero. Quando eu tava jogando esse jogo e pensando nessas coisas, 2 personagens vieram à minha mente. Um desses personagens é o Predador. E o Predador, por sua vez, me faz pensar nos monstros dos contos do Lovecraft, em particular dos contos que fazem parte do ciclo do Cthulhu, ou Cthulhu. Foda-se. Ambas essas criaturas, elas podem ser vistas como aliens, mas ainda assim tem aspectos que a gente considera como demoníacos. No caso das criaturas Lovecraftianas, elas são literalmente e explicitamente aliens. Porém, elas são apresentadas de uma maneira quase que metafísica e antropoteística, que é o conceito de dar características humanas a divindades. E ainda mais importante no caso do Predador, que também é explicitamente um alien, ele carrega essa vibe diabólica, onde ele é essa presença que serve o propósito de ser o antagonista do homem. Esse é o papel dele, ser o ceifador, um arauto da morte. Mas ainda assim, mesmo com todas essas características não humanas dele, ele carrega o mesmo atributo que os homens nesse filme carregam, como um atributo principal, que é a necessidade de expressar a masculinidade. Então, com isso, a gente chega à conclusão que esse jogo não é sobre demônios, pelo menos não o que a gente conhece como demônios, mas sim sobre humanos. Eles estão nos representando, assim como o mundo deles está representando o nosso mundo, mesmo que isso tudo seja uma maneira caricaturesca. O que a gente vê neles é uma idealização narrativa de nós mesmos. A jornada dos personagens lá é uma jornada que, em essência, é adaptável a gente. A coisa mais importante no mundo de Demon's Crest é o conceito de poder, assim como no nosso mundo também. E assim como no nosso mundo, masculinidade significa poder. Um pequeno exemplo. Durante o Império Romano, homossexualidade era algo perfeitamente comum, mas que era guiado pelo conceito de masculinidade. Os homens, eles eram sujeitos ao papel ou de dominante ou submisso. Era ok para um nobre ou um homem livre ter relações homossexuais, contanto que ele estivesse na posição de dominante. O papel de submisso, ele era reservado para escravos, ex-escravos e prostitutos, e qualquer outra pessoa que fosse considerada fraca socialmente. Para eles,
Virilidade era o que definia aqueles homens como homens de verdade. A masculinidade era a essência do poder que eles poderiam exercer. Quanto mais másculo, mais poderoso o homem era. E quanto menos másculo, menos poderoso ele era. E a real é que até hoje muita gente ainda traduz a masculinidade como sinônimo de poder. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui. Pinto, Cadê o grito de vocês? pinto, 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 Cadê o seu grito agora? pinto, 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 Mais alto, mais alto! pinto. Muita gente ainda segue a ideia de que o homem de verdade é o cara que se sente na necessidade de ter o domínio e o controle sobre as pessoas e as situações à volta dele. Alphas are leaders. They're leaders in their peer group, they're leaders at work, they're leaders in society. Alphas are strong. They take control of situations. Muita gente ainda acredita que masculinidade significa ter tesão por armas e carros, o que por sua vez vai ser traduzido como poder, como virilidade. E a real é que Firebrand, o protagonista de Demon's Crest, é a personificação desse pensamento no mundo deles. A jornada dele é guiada pela extrema necessidade que ele sente de expressar a masculinidade dele. Ele não quer governar aquele reino. Ele não tem o sonho de comprar uma casa nos subúrbios e viver confortavelmente pro resto da vida imortal dele. Não, que se foda tudo isso. Ele não tem nenhum objetivo concreto. O que Firebrand quer de verdade é simplesmente a sensação de sentir o invencível ultramacho alfa. Tudo que ele quer é lutar e derrotar todo mundo que estiver no caminho dele. Por exemplo, no final do jogo, depois que ele derrota Phalanx, ele não tinha necessidade nenhuma de brigar com o Dark Demon ou sei lá o que, mas ele briga do mesmo jeito. E em todos os finais que você pode ter no jogo, ele expressa e continua expressando o desejo de brigar com inimigos ainda mais fortes. Porra, aparentemente todas as criaturas que ele mata ao longo do jogo, com exceção desse punheta aqui, não queriam nada a ver com ele. E ele matou eles da mesma forma, simplesmente para alcançar o objetivo dele de provar a própria masculinidade. Então, mano, tipo, Firebrand é um babaca. Certo? Apesar de tudo que a gente já conseguiu estabelecer sobre o Firebrand e o mundo de Demon's Crest, a verdade é que a gente ainda assim não pode aplicar nossa moral a eles. Sim, eles são uma representação metafórica de nós mesmos, mas eles não são literalmente a gente. Tentar aplicar as nossas morais a eles seria como ficar puto com um cachorro por ele comer o teu chinelo. Tipo, ele não sabe o valor que você atribui a esse objeto. A visão que você tem de mundo e a visão que ele tem de mundo e a compreensão de realidade que vocês têm é completamente diferente. Mesmo que uma raça alienígena invadisse a Terra nesse exato momento e causasse um genocídio generalizado, não daria pra dizer esses bichos é do mal, pelo motivo de que maldade é um conceito criado por nós mesmos, exclusivamente para traduzir um elemento da nossa moral. E em relação a Demon's Crest e Firebrand, a gente ainda é incapaz de julgar eles da forma como nós julgamos uns aos outros, porque mesmo eles sendo como nós, eles não são nós. A brutalidade, ganância, arrogância e toxicidade que vemos neles pode muito bem ter um significado completamente diferente para eles. Na real, o que a gente pode fazer com tudo isso que a gente aprendeu sobre eles é aplicar esse ensinamento para nós mesmos. Afinal de contas, eles não existem. Demon's Crest é um jogo feito pela Capcom, um jogo feito por uma empresa, feito por pessoas. Pessoas tiveram essas ideias, pessoas quiseram dizer algo com tudo isso. Para mim, essa é uma história sobre os perigos de se deixar ser dominado pela ganância e pela vaidade. É isso que eu vejo que é essa história.
É isso que eu vejo que as pessoas quiseram dizer com esse jogo. Porque essa história, no final de contas, é mais humana do que parece.